Essa dúvida foi enviada pela minha querida aluna Elisa, né, do extensivo Medicina Online, né, de Física aqui do professor Renato Brito. Vamos lá, Elisa, olha. O enunciado tem aí um texto que eu já escrevi aqui o desenho, né, com tudo que o enunciado falou. Disse que tem uma garota chamada Raquel, que vai andando a 2 metros por segundo, né, de B para A, né, ou seja, está indo para a esquerda aí, em relação à Terra, né. E diz que a esteira rolante vai de A para B, vai rolando de A para B, e em cima da esteira tem o Pedro e tem o Jorge, né? A questão está dizendo o seguinte, ó, que o Pedro está caminhando em cima da esteira. E está dizendo que o Pedro está caminhando, né, com a velocidade de 2 metros por segundo em relação à esteira de A para B. Então o Pedro está indo com 2 metros por segundo em relação à esteira. Só que a esteira também tem 2 metros por segundo em relação à Terra, né? Então, no final das contas, quanto é que o Pedro vai ter em relação à Terra? Vamos colocar logo em relação à Terra, né? Ah, professor, se a esteira está andando com 2 metros por segundo para a direita, e se o Pedro está andando com 2 metros por segundo para a direita em relação à própria esteira, né? Então, em relação à Terra, ele vai estar com quanto? 2 mais 2, né, professor? Isso, 2 mais 2. Então, em relação à Terra, vou logo botar em relação à Terra, tá bom? O Pedro está com 4 metros por segundo. Renato Brito, mas o Jorge? A questão diz que tem aqui o Jorge. Ui, o Jorge, professor, gente boa. Diz que o Jorge está parado em relação à esteira, né? Mas a esteira está andando a 2 metros por segundo, professor, em relação à Terra. Então o Jorge, em relação à Terra, vai estar com essa mesma velocidade da esteira, né? Então o Jorge, em relação à Terra, tem 2, o Pedro, em relação à Terra, tem 4, e a Raquel, em relação à Terra, tem 4. Então perceba que agora eu já tenho a velocidade de todo mundo em relação à Terra. Agora que eu já sei a velocidade de todo mundo em relação à Terra, agora eu posso usar aquela famosa tática. Velocidade relativa. Ah, sentidos contrários soma. Ah, mesmo sentido. Ah, mesmo sentido subtrai, entendeu? Entendi. Então vamos lá. A questão está querendo saber a velocidade da Raquel em relação ao pessoal, né? Então vamos lá. Renato Brito, vamos falar aí sobre a velocidade da Raquel em relação às coisas. Então lá vou eu, ó. Vou escrever aqui, ó. Velocidade da Raquel em relação ao Pedro. Bom, a Raquel está indo para a esquerda e o Pedro está indo para a direita, né? Sentidos contrários soma. A velocidade da Raquel em relação ao Pedro vai ser 4 mais 2, ó. Porque sentidos contrários soma, né, professor? Então a Raquel em relação ao Pedro, 6. Renatão, a velocidade da Raquel em relação ao Jorge. Opa, sentidos contrários soma. 2 para lá com 2 para cá, 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Então a Raquel em relação ao Jorge, 4. Renato, e a Raquel em relação à esteira? Pronto, a esteira, tu tem que entender o seguinte, é melhor eu apagar essa parte de baixo, né? A esteira está indo para a direita. Então, se a esteira está indo para a direita com 2, a Raquel está vindo para a esquerda com 2, velocidade da Raquel em relação à esteira, sentidos contrários, soma, né? 2 mais 2, ó. Então, a velocidade da Raquel em relação à esteira, sentidos contrários, soma, 2 mais 2, ó, 4, ó. Então, bora para as alternativas. Raquel, que caminha, né, com velocidade tanto, terá uma velocidade relativa, vai o quê? Letra A, nula em relação à esteira. Não, em relação à esteira ela tem 4. B, nula em relação ao Jorge. Não. Raquel em relação ao Jorge, 4. Letra C, 2 em relação ao Jorge. Raquel em relação ao Jorge, 4. Então não é 2. Letra D, 4 em relação ao Pedro. Não, em relação ao Pedro ela tem 6, ó. Errado. 6 em relação ao Pedro. Opa, beleza. 6 em relação ao Pedro. Então é isso. Elisa, a resposta correta da questão é a letra E. Viu? Então diga para suas amigas que você estuda num curso de física em que o próprio professor Renato Brito faz o vídeo tirando a sua dúvida. Não é uma beleza? Forte abraço e até a próxima.